Olá, graça e paz seja com todos. Aqui estamos novamente reunidas para nós estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina, a lição de número 14. Aqui comigo está a irmã Laís e está a irmã Mariana. Eu sou a irmã Maria José. Estamos aqui para nós estudarmos e recapitularmos a nossa lição, sábado, dia 2 de outubro. Aqui o nosso título nos diz: A verdadeira santificação. E o texto básico nos fala: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Se encontra em Atos 20 e 32. A irmã Mariana vai nos ajudar nessa questão. Então, sejam todos bem-vindos ao canal da nossa igreja do 7º Dia Movimento Advento. É um prazer muito grande estar novamente aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e aprendermos um pouco do que Ele quer para nós. O texto de Atos 20, a partir do versículo 17, Paulo vai dar instruções e advertências ao povo de Éfeso, aos presbíteros de Éfeso, e ele vai dizer que viriam muitos falsos profetas e muitos lobos para tentar devorar ali o rebanho. E por isso ele os encomenda ao Senhor e à palavra da sua graça. Porque essa palavra, se eles estivessem firmados nessa palavra, eles não seriam devorados pelos muitos lobos que viriam para tentar introduzir doutrinas errôneas no povo, né, entre os cristãos. Então, se eles estivessem edificados na palavra de Deus, eles saberiam a vontade de Deus para eles e eles saberiam qual caminho seguir. Então, esse conselho nós devemos tomar para nós também, estarmos nas mãos de Deus e também estarmos fundamentados na palavra da sua graça, para que quando vier até nós lobos tentando colocar doutrinas erradas em nosso coração, nós saibamos assim qual é a verdadeira vontade do nosso Deus. Amém. Então, vamos para a nossa primeira questão, que nos pergunta: qual a razão por que os mandamentos de Deus foram dados a Moisés sobre o monte Sinai? Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Encontra lá em Êxodo 31, 13. O que é genuína santificação? Lede Êxodo 31. Nesse capítulo, entenderemos o termo, pois o próprio Deus o definiu. O Senhor Jesus ofereceu as instruções especiais de como edificar o tabernáculo. Como os filhos de Israel haviam sido obrigados a trabalhar no sábado, a santidade do dia não foi preservada. Como escravo no Egito, havia perdido em grande medida o conhecimento do sábado. Esta é a razão por que os mandamentos de Deus foram dados em solene grandiosidade sobre o monte Sinai. A irmã Laís vai nos ajudar nesta questão. Olá, irmã Maria, olá, Mari. Muito obrigada por ter convidado para participar deste momento aqui com vocês. E a razão por que os mandamentos de Deus foi dado ao povo dele é que ele gostaria muito que o povo de Israel fosse um povo diferente, peculiar. E ele gostaria de santificar eles através do sábado. Principalmente, Deus entregou ali os 10 mandamentos, mas ele quis que o principal mandamento, o sábado, tornassem eles um povo santificado e diferente entre todas as nações. Amém. Isso mesmo. Então, vamos para a nossa questão de número 2, que nos diz: o que quer dizer santificação? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontra-se lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Aos que isso fazem, o sábado é um sinal para que soubessem, diz Deus, que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Santificação quer dizer habitual comunhão com Deus. Não existe coisa nenhuma tão grande e poderosa como o amor de Deus pelos que são seus filhos. A irmã Mariana vai nos ajudar nesta questão.
Então, o que quer dizer santificação? É a nossa pergunta de segunda-feira, né, dia 27/9. E o textinho desse mesmo dia vai nos dizer que santificação quer dizer uma habitual comunhão com Deus. Então, santificação não é apenas dizer, eu sou filho de Deus, eu sou isso e aquilo, eu sou crente. Não é apenas isso. Santificação é uma comunhão diária com Deus. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso andando com Deus como Enoque andava, através da oração, através da vigilância diária e também através dos seus mandamentos. Nós aprendemos e também lemos no texto de segunda-feira que o sábado é um sinal entre nós e Deus. E dessa forma, nós saberemos que é o Senhor que nos santifica. Então, o sábado ele tem uma importância muito grande no nosso processo de santificação. Porque se nós observarmos o sábado como Deus deseja que o façamos, nós estaremos assim preparados para obedecer todos os demais mandamentos e preparados para andar com Deus e também para nos parecer com Deus. Porque através da santificação da sua lei, nós traremos para o nosso caráter características do caráter do próprio Deus. Então, o mundo verá em nós a semelhança do nosso Deus. Então, dessa forma, nós cumpriremos o propósito de Deus para a nossa vida e seremos, assim, santificados por Ele e por sua lei. Amém. Então, vamos para a nossa terceira questão, muito parecida com a segunda. E aqui nos fala, como podemos ser santificados? Então, aqui em João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vou ler aqui em Testemunho Selete, volume 3, página 17, que completa aqui essa mensagem de João, que diz, dado ao mundo como sinal do Criador, o sábado é também o sinal de Deus, como nosso santificador. O poder que criou todas as coisas é o que toma a restaurar a alma à sua própria semelhança, para que os que guardam o sábado, esse dia é o sinal da santificação. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, na imitação de seu caráter. Essa harmonia e semelhança são alcançadas pela obediência aos princípios que são a transcrição de seu caráter. E o sábado é o sinal da obediência. Aquele que, de coração, obedecer ao 4º mandamento, obedecerá toda a lei e será santificado pela obediência. Convido a irmã Laís para nos ajudar nessa questão. É muito interessante que nós só podemos ser santificados através da guarda dos mandamentos de Deus. E tem um texto em João que diz assim, filhinhos, se vocês falam que me amam, mas não guardam os mandamentos, vocês são mentirosos e o amor de Deus não está em vocês. Então, é muito sério quando nós falamos que amamos a Deus, que nós temos uma vida de plena santidade e não guardamos, obedecemos os mandamentos de Deus. Aqui diz que essa harmonia e semelhança são alcançadas pela obediência aos princípios que são a transcrição do seu caráter, como disse a Mariana anteriormente. A lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus. E se nós não obedecemos essa lei, se nós não guardamos essa lei, como nós poderemos ser santificados? Então, nós só podemos ser santificados através da guarda destes mandamentos. Amém. Muito bem explicado. Obrigada. Vamos para a nossa 4ª questão, que nos pergunta, a quem é ortogada a verdadeira santificação? Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Está lá em Provérbios 7:2. A santificação é reivindicada por professos cristãos que rejeitam o santo dia de repouso de Deus, em troca de um sábado espúrio. Mas Deus declara que a santificação que procede dele é ortogada unicamente aos que o honram observando os seus mandamentos. A santificação reivindicada pelos que continuam em transgressão é uma santificação espúria. A irmã Mariana vai nos ajudar nesta questão. Amém. Então, esse texto, o texto de quarta-feira, dia 29 de setembro, é um texto muito importante que deve nos levar à reflexão e à meditação. O texto do Espírito de Profecia, ele começa dizendo que aquela santificação que é reivindicada por professos cristãos, mas que esses cristãos rejeitam
o santo dia de repouso estabelecido por Deus é uma santificação que não é aceita por Deus. Por quê? A santificação divina realmente só é dada àqueles que andam em conformidade com a lei de Deus, aqueles que andam realmente com Deus e que têm aprendido diariamente do seu caráter e que têm imitado o seu caráter. E nós só podemos imitar o caráter de Deus através do conhecimento da sua lei. Porque o caráter de Deus, como nós já aprendemos em muitas lições que você pode assistir aqui no nosso canal, o caráter de Deus é transcrito em sua lei. Então, através da lei de Deus, nós podemos ter o conhecimento de quem Deus realmente do seu caráter, que é baseado no amor. Então, quando nós aprendemos a lei de Deus e obedecemos a lei de Deus, nós podemos ser capazes de imitar o Deus a quem nós servimos. E dessa forma nós somos santificados pela verdadeira santidade, a santidade que é divina, que não é apenas em palavras, mas que é principalmente em ação. Interessante aqui em Provérbios 7:2, né, que diz: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Exatamente. Né? Então, nós percebemos a importância de guardar os mandamentos de Deus, de guardar a lei do Deus a quem nós servimos. Se nós queremos um dia ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus, se nós queremos andar em real santidade e se nós queremos santificar o nosso caráter, a imagem e semelhança do Deus a quem nós servimos, nós precisamos conhecer os seus mandamentos, conhecer a sua lei, porque assim nós saberemos quem Ele realmente é e o que Ele quer para nós e para a nossa vida. Então, apenas através da lei de Deus. Obrigada, irmã Mariana. Então, vamos para a nossa quinta questão. O que deve distinguir o povo de Deus do mundo? E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Encontra-se em Levíticos 22:32. Assim como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é também um sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. O sábado é um sinal de afinidade entre Deus e o seu povo, sinal de que este honra sua lei. É o distintivo entre os fiéis súditos de Deus e os transgressores, dado ao mundo como o sinal do Criador. O sábado é também um sinal de Deus como nosso santificador. O poder que criou todas as coisas é o que torna a restaurar a alma à sua própria semelhança. A irmã Laís. No texto de Levítico, eu achei muito interessante que diz assim: e não profaneis o meu santo nome. Quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos simplesmente profanando o santo nome de Deus na nossa vida. E aqui no final do texto diz assim: eu sou o Senhor que vos santifico. O povo de Deus, ele sempre foi e sempre vai ser reconhecido pelo amor. Por que pelo amor? Não é pelo sábado? Mas é que quando nós obedecemos a Deus, nós amamos o nosso semelhante, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. E o sábado, ele inclui o amor a Deus. E nós seremos reconhecidos justamente pela guarda do sábado, que faz parte do que é o quarto mandamento e que demonstra ali o afeto que nós temos por Deus. Então, nós somos reconhecidos pelo amor, nós somos reconhecidos pela guarda do sábado. Amém, isso mesmo. Então, nossa sexta questão nos diz assim: que importância deve ter o dia de sábado para nós? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Está em Gênesis 2:3. O sábado é o tempo pertencente a Deus. Ele santificou e consagrou o sétimo dia. Separou para ser guardado pelo homem como dia de culto. Precisamos nutrir e cultivar o espírito do verdadeiro culto, o espírito de devoção no dia santo do Senhor. Devemos nos congregar crendo que receberemos conforto e esperança, luz e paz de Jesus Cristo. A irmã Mariana, por gentileza, nos ajude nessa questão. A sexta questão é uma questão importante e traz aspectos muito importantes para a nossa vida, né? Nós que professamos amar e obedecer a Deus e a sua lei.
O sábado foi um dia separado por Deus. Um dos textos anteriores que nós lemos, acredito que na quinta questão, fala que nós devemos considerar sagrado aquilo que Deus considera sagrado, que nós devemos respeitar e obedecer aquilo que Deus santificou. E nós sabemos muito bem que no quarto mandamento nós encontramos que o sábado foi um dia santificado e separado por Deus. Então, nesse dia, há a importância de nós termos a oportunidade de nos relacionarmos ainda mais intimamente com Deus. Não significa que nos outros dias não haja oportunidade, não haja a necessidade de um relacionamento com Deus. Não é isso. Mas, nesse dia que Deus, o próprio Deus, separou e santificou, há o privilégio de o homem se achegar ainda mais perto de Deus e estabelecer um culto tanto externo e principalmente interno a Deus. Então, há aqueles que obedecerem o quarto mandamento e estabelecerem um concerto com Deus de obedecer e santificar o quarto mandamento, há a promessa de que essas pessoas receberão conforto, esperança, luz e paz de Jesus Cristo. Então, se obedecermos aos mandamentos de Deus, teremos a certeza de que Deus nos trará todas essas bênçãos. E assim nós seremos capacitados a obedecer os demais mandamentos também. Vamos para a nossa última questão, a nossa sétima e última pergunta que nos diz: que conhecimento nos traz a santificação do sábado? Os que deixam o trabalho no sábado podem pedir o divino conforto e consolação. Não creremos em Deus? Não chamaremos santo o dia que ele chama santo? O homem não deve envergonhar-se de reconhecer como sagrado aquilo que Deus considera sagrado. Não deve envergonhar-se de fazer aquilo que Deus ordenou. A obediência traz-lhe-á ao conhecimento do que constitui a verdadeira santificação. Nesse momento, a irmã Laís vai nos ajudar nesta questão. Eu fico muito feliz quando eu leio esses textos, sabendo que quando nós somos obedientes, Deus ele retribui a nossa obediência. Ele diz que nós não devemos nos envergonhar, né, de dizer que nós santificamos o sábado, porque quando nós obedecemos esse mandamento tão importante, o caráter de Deus vai estar sendo implantado em nós e ele vai retribuir essa obediência, a forma que nós estamos lidando com este mandamento, em forma de amor, carinho, paz, alegria, bem-estar, consolação, né? Nós não precisamos nos desapontar com nada ou ficar ansiosos porque nós não vamos trabalhar aos sábados. Olha, vai me faltar o alimento, vai me faltar alguma coisa. Não precisa ficar ansioso, porque Deus ele vai suprir e ele vai nos consolar quanto a isso, e é muito amor que Deus tem por nós. Eu fico muito feliz, eu fico maravilhada de saber que a guarda deste sábado, a guarda do dia tão importante para Deus, nos traz santificação e nos torna tão semelhantes ao nosso Pai. Amém. É muito interessante, né? A sétima questão nos pergunta que conhecimento nos traz a santificação do sábado. Então, a obediência do sábado nos trará o conhecimento e a consciência do que realmente constitui a verdadeira santificação. Então, ao obedecermos esse mandamento, né, dado pelo próprio Deus, nós saberemos aquilo que é verdadeira santificação, né? Nós andaremos realmente com Deus. E isso não estará apenas em palavras, mas principalmente em ações e dentro de nós, né? Nós saberemos aquilo que é realmente andar com Deus, como tantos homens do passado andou. Então, é um privilégio para nós poder andar com Deus, é um privilégio para nós poder obedecer a sua santa lei. Então, você que nos assistiu até aqui, que você possa ter se sentido motivado a estudar a palavra de Deus e a entender o que Ele realmente quer para cada um de nós, o que Ele quer para a sua vida. E eu tenho certeza que uma das coisas que Ele quer para você é que você ande em obediência à sua lei e guarde os seus mandamentos, e entre eles o mandamento do sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Então, que você possa se sentir motivado a santificar a sua lei, para que assim você possa ser um verdadeiro filho ou filha de Deus, e você possa assim ser capacitado para entrar nas cortes celestiais. Muito obrigada por ter assistido até aqui.
Que Deus o abençoe, que Deus o dê a sua graça e a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando que vocês devem assistir esse vídeo, curtir, compartilhar e ativar os sininhos das notificações. E sempre que tiver um vídeo novo, vocês ficarão por dentro.